Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, estou às suas ordens. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado a todos aqueles que nos seguem em diversas redes sociais. Se esse canal aí tem feito a diferença em sua vida, abençoado, se inscreva hoje mesmo. Bom, queridos, nós estamos analisando o livro do Apocalipse segundo as interpretações do preterismo completo. O que diz o preterismo completo? Ao analisar as escrituras, nós chegamos à seguinte definição, que 100% das escrituras foram cumpridas, ou seja, Apocalipse foi cumprido, Jesus já veio, só que o cristianismo tradicional enxerga essa interpretação de forma futurista, por isso que nós sempre falamos aqui, né? Os irmãos futuristas é porque eles creem que Jesus ainda virá dentro do cenário atual. E nós temos mostrado que as nossas interpretações, elas estão dentro do padrão da época. E que época que nós estamos analisando? Antes do ano 70, antes da queda do templo, que foi, nós cravamos ser a segunda vinda de Cristo, com a ressurreição dos mortos, o juízo final e a entrada no mundo do porvir, né? Onde nós estamos hoje situados no reino de Deus. Mas neste período de Apocalipse, o que estava acontecendo? Deus estava tomando o mundo para si. Não que o mundo não fosse do Senhor, tudo é do Senhor. Mas Deus, ele ao longo dos séculos, dos milênios, ele escolheu um povo, esse povo era o povo de Israel, e deu a esse povo a incumbência de ser a luz de todos os povos. Ou seja, através de Israel, o mundo iria se reconciliar com Deus. Essa era a ideia. Mas vocês sabem que isto não aconteceu. Nós estamos analisando justamente o acúmulo da quebra de quebras de aliança que houve com Deus de Israel. Ou seja, Israel, volta e meia, quebrava a sua aliança, levando a um ponto onde não tinha mais volta. Tanto que Jesus veio justamente anunciar esse juízo para Israel. E o que acontecia com aquele povo que margeavam, né, Israel? Porque a Bíblia trata de um povo, o povo de Israel. Mas o que acontecia com aquele povo? Aquele povo afastado de Deus tomava para si qualquer coisa para ser Deus. Acontecia um desastre em seus bens, havia de repente um raio onde pegasse fogo em plantações, matasse bois, eles falavam que aquilo ali era o Deus assim dos infernos. E assim seguia, né? O Deus das colheitas, o Deus da fertilidade, assim seguia o homem sem eira e nem beira. Então nós estamos analisando justamente esse período onde Deus começa a tomar para si o mundo. E ele encontra o quê? Resistência entre os homens. Os homens não aceitavam as coisas assim. É isso que nós estamos analisando neste livro e estamos, evidentemente, no capítulo 13, o levantar da segunda besta, onde o texto diz que essa besta era uma pessoa iminente que era da terra de Jerusalém. E é isso que vamos continuar abordando hoje, ok? Então, meus queridos, antes de nós prosseguirmos, vamos pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se esse canal tem feito você ter argumentos, né, ainda que seja para criticar, isso é um bom sinal. Se inscreva para não nos perder de vista. Toque o sininho para que o YouTube te avise. Já deixe seu like porque sabe que vem coisas boas por aí. E claro, comentem à vontade. E se amar, claro, vocês vão compartilhar nas redes sociais que vocês pertencem, tá bom? Bom, queridos, nós temos o nosso livro. Está aqui. A Doutrina do Inferno, suas manipulações e mentiras dentro do cristianismo tradicional, dentro do sistema religioso. Vocês vão entender o que está por trás da história dessa doutrina do cristianismo chamada doutrina do inferno. Vocês vão começar a entender não somente essa doutrina, porque vocês começarão a investigar as outras doutrinas que cercam o cristianismo. E aí vocês passarão a entender que eles fizeram o seguinte: eles envergaram os textos para que se submetessem àquilo que eles querem fazer nos dias de hoje. Ou seja, eles inverteram os textos. Ao invés deles se inverterem a Bíblia, eles inverteram a Bíblia a favor deles. Vocês vão ver isso nesse livro. E não somente isso, vocês vão ver que dentro da Bíblia, esse livro sai em uma condição e chega aos dias de hoje em outra condição.
Não perca, eu te desafio, a sua vida vai mudar, tá bom? E temos também as nossas apostilas, que são um complemento dos nossos estudos aqui, né? A intenção de criar essas apostilas era justamente a gente dar suporte àquelas pessoas que hoje já nos acompanham, né? Acompanham nossos estudos, que foram eles mesmos, os irmãos aí que pediram, né? André, você podia fazer a apostila para a gente estar acompanhando. Então foi visando justamente essas pessoas e deixar um legado para a próxima geração, né, abençoado? Pelo menos deixar alguma coisa, porque hoje em dia a gente não tem nada, né? Se a gente for procurar em relação à questão da graça, né, da segunda vinda de Cristo, todo esse conceito doutrinal que o cristianismo trouxe ao mundo, a gente tem que deixar alguma coisa. E essa foi a ideia principal de trazer essas apostilas. Então eu te aconselho também a adquirirem nossas apostilas. Atualmente nós temos 10 apostilas. Está saindo amanhã a 11ª, visto que nós estamos hoje no dia 24 de maio. Então amanhã, dia 25, vamos ter o grande lançamento da 11ª apostila, que fala desse tema que é da segunda besta, ou seja, o livro do Apocalipse. Adquira hoje mesmo. Se você aí já ministra, se você aí já se reúne em graça, se você aí pensa em montar um canal, ou simplesmente é uma pessoa que quer se aculturar melhor em outra visão, sem ser a visão do cristianismo tradicional. Adquira hoje mesmo, tá bom? Bom, queridos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu separei, deixa eu ver. Sexta-feira, nossa live no TikTok, tá bom? Nos acompanhem lá, nos sigam no TikTok. É um prazer, onde nós estamos ali batendo um papo muito gostoso. Quem já nos acompanha sabe do que eu estou falando. Uma palavra enriquecedora, uma palavra do reino, que vai nos ajudar a viver melhor, né? Com tudo isso que nós estamos vendo hoje, dentro do Brasil e no mundo, né? Então, uma palavra muito boa. Tá bom, queridos? Agora sim, vamos à cereja do bolo? Vamos nessa? É por isso que eu falo, vem pra graça, que eu te explico. Meus amados irmãos, minha família da fé, eleitos, abençoados antes da fundação do mundo. Vamos ao texto aí em questão, onde estamos analisando, né, a nossa última análise sobre a segunda besta. E vamos começar a analisar a marca dessa besta, tá bom? Diz o texto: exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa seu nome. Meus irmãos, nós já ouvimos poucas e boas a respeito dessa passagem, sim ou não? Eu já ouvi umas 10, né? E era o código de barras, era o chip, a internet, foi a rádio na época, foi a TV. Tudo isso foi considerado como sendo a marca da besta. Irmãos, é claro que todas essas profecias carnais dos homens do cristianismo tradicional não deu em nada e vai continuar não dando. Eles podem até especular, porque hoje se pensa muito em relação à questão de segurança, não é verdade? As pessoas pensando em segurança, talvez até tenham pontos de vista exagerados em relação a isto. Mas que é algo a se pensar com certeza, porque nós vivemos dias muito difíceis, não é verdade? Mas não que isso represente um significado bíblico como este que nós estamos vendo aí. Meus queridos, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu coloco, né, um outro ponto de vista do que eu vou falar aqui, que é também interessante, tá? Por quê? Porque nós estamos analisando várias interpretações ou vários fatos que nós estamos trazendo à tona para apontar as evidências do Apocalipse daqueles dias. Então, como eu já falei para vocês antes, existem várias teorias, né? Como nós estamos tratando de fatos antigos, não é verdade? Nós estamos trazendo à tona fatos antigos. E às vezes, esses fatos, eles podem variar. Mas o mais importante, irmãos, é não sair da linha do tempo em que nós estamos traçando. Que tudo isto aconteceu antes do ano 70.
E nem muito menos vamos futurizar isto para os dias de hoje. Porque se nós fizermos isto, aí é que vai virar um samba de crioulo doido sem contexto. É isso que nós temos visto no sistema religioso. Por isso que eu falei que eles sempre erram. Então, querido, vai lá. Se você não viu, eu vou deixar aqui nas descrições deste vídeo, tá legal? Vai lá e veja a marca da besta, que é o primeiro vídeo que eu lancei aqui nesse canal sobre esse assunto, tá legal? Então, irmãos, os principais estudantes documentam de várias fontes antigas, tá, que a marca na mão ou na testa, como o texto está falando, pode ser uma alusão à antiga prática de marcar ou tatuar escravos desobedientes, soldados e devotos leais de deuses de várias religiões. Então isso era muito comum. Irmãos, até mesmo aqui no Brasil, há poucos anos atrás, vocês sabem que o Brasil foi o último país que assinou a lei libertando os escravos. Então aqui no Brasil, quando ainda existia esse regime escravista, essas pessoas eram conhecidas por suas marcas. Os escravos, né, eram conhecidos por suas marcas, ou seja, o dono daquela pessoa, ela marcava aquilo ali como sendo sua propriedade, igual se marca um bovino. Então isso naquela época aqui no Brasil era comum. Então se a associação com escravos está em mente, então os adoradores da besta são visto como o quê? Como sua propriedade. Então, da mesma maneira como se marca um escravo, da forma como haviam os adoradores, eles eram também vistos como essa propriedade. Irmãos, algum tempo antes de João, o rei do Egito, chamado Ptolomeu IV, né, Filopator, depois de fazer um censo dos judeus, ele marcou os judeus com o símbolo de uma folha de Hera, que era o símbolo do deus Dionísio Baco. Isso está registrado no terceiro livro de Macabeus, capítulo 2, versículo 28 e 29. Macabeu é um livro apócrifo. Irmãos, além disso, era uma prática comum no Mediterrâneo Oriental marcar os soldados derrotados com uma marca na testa feita a fogo. Então o exército perdia, aquilo ali, para ser identificado como prisioneiro, era marcado assim, desta maneira, na testa. Assim também como os soldados atenienses queimavam seus prisioneiros de guerra na testa. E o símbolo era o quê? Uma coruja, o símbolo de Atenas. Então vocês estão vendo que essas práticas, né, era muito comum naqueles dias. Irmãos, agora querer trazer esse tipo de entendimento, de marca, para os dias de hoje chega a ser um absurdo. É claro que numa base de simbolismo, hoje você pode estar submetido sim a uma marca, mas não a marca da besta da Bíblia. Estamos entendidos? Futurizar isto é que é o problema. Então eu poderia aqui, irmãos, enumerar, tá, dentro da história, um monte de marca, tá? Um monte. Naquele mundo antigo era muito comum. Existia isso para comprar e vender naqueles anos que antecederam a destruição de Jerusalém. Era muito comum precisar usar do Império Romano para comprar e vender. Olha, só podia ter acesso às questões financeiras no Império Romano aqueles que praticassem o culto de adoração aos imperadores. Então isso era um fato. E muitos judeus praticavam esse culto. Inclusive, a palavra grega para marca é chamado de caragma, e está aparecendo para vocês aí. A palavra grega para marca é essa palavrinha em grego, caragma, segundo o dicionário grego aí, página 5480. A mesma palavra que os selos dos documentos comerciais imperiais possuíam. E esse termo também era usado para se referir à cunhagem de moedas que traziam as imagens blasfemas e títulos de César. Irmãos, está aparecendo para vocês aí a moeda do Império Romano do século I, tá? Então, essa moeda aí, por exemplo, em torno da efígie de César, ostenta os títulos Imperator, Nero, César,
ave gustus pontifex maximus tribunícia potestate pater patria, que quer dizer imperador Nero César, adorável, pontifex maximus, poder do tribuno, pai da pátria. E no reverso dela se lê Victoria Augusta, a vitória do adorável. Irmãos, existem outras moedas desse tempo também que exibem títulos como Nero César, adorável guardião de Júpiter, Nero Cláudius, filho de Deus, entre outros. E aqui entra naquela primeira abordagem no começo que eu fiz com vocês, né? O que estava acontecendo aqui? Deus estava tomando o mundo para si novamente, porque iria dar entrada no mundo do reino dele. O reino dele estava restrito somente a um povo. Somente aquele povo que cumprisse a lei de Moisés entregues ao povo para cumprir, né, que não foi cumprida, era que se estabelecia a comunhão com Deus. E aí esse povo seria incumbido por Deus de ser a luz do mundo. E isso vocês sabem que não aconteceu. Então o que estava acontecendo aqui? Qualquer coisa para aqueles homens naqueles dias era motivo de adoração. Bastou um poderio naqueles dias se levantar, como houve muitos, o império, acabei de falar do Império Grego, já falamos do Império Babilônico, já falamos do Império Egípcio. Então todos estes eminentes da época eram vistos como deuses. E existia a contrapartida também dos demônios. Então assim estava o mundo nesses dias. Por isso que a tomada do poder, vamos dizer assim, entre aspas, né, porque Deus sempre teve o poder de todas as coisas, existia essa resistência. Agora, aqui, todo o sistema econômico romano era permeado de culto e adoração imperial. Irmãos, até as carnes que eram comidas por eles eram oferecidas aos ídolos e eram obrigados a participarem desse tipo de coisa para assim ter acesso ao sistema econômico. É o mesmo que hoje, né? Imagina aí um governo louco desse daí, né? De doido que tem, começar a falar que as pessoas só vão poder comprar e vender se participarem de um culto, né? Graças a Deus que isso aqui no Brasil é uma coisa que é inimaginária, né? Mas a gente tem que ficar ligado. Então, abençoado, era isso que estava acontecendo. Além disso, também há informações de um imperador romano, depois de Nero, que exigia um certificado de sacrifício do imperador para participar do comércio. Olha só. Eu coloquei aí essa observação, vamos ler, diz assim, olha, à medida que as vendas aconteciam, as pessoas usavam moedas com imagem dos deuses e imperadores de Roma. Portanto, cada transação usando tais moedas era um lembrete de que as pessoas dependiam financeiramente de poderes políticos que não reconheciam o verdadeiro Deus. Irmãos, é muito mais provável que a marca simbolizasse o poder econômico generalizado de Roma, cuja própria moeda trazia a imagem do imperador e transmitia suas reivindicações à divindade. Não é isso que nós lemos lá? O que diz da moeda de César? Por exemplo, incluindo os raios do sol no retrato do governante. Tudo isso era para simbolizar que ali havia uma divindade. E isso tornou-se cada vez mais difícil para os cristãos funcionarem nesse mundo, né? Em que a vida pública, incluindo a vida econômica das corporações comerciais, exigia participação na idolatria. E aí começou a mexer com os próprios cristãos e os próprios judeus. Então, participar plenamente dos benefícios econômicos do império exigia necessariamente declarar o quê? César como Deus, César como Senhor, como seu Senhor. Por isso que muitos cristãos do primeiro século, irmão, morreram martirizados, porque eles negavam, né, e reafirmavam que Jesus Cristo era o seu Senhor. Então era assim, você vai adorar ou vai morrer? Como diz Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz o texto. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Nem mesmo diante das ameaças, os irmãos do primeiro século, eles foram fiéis até o fim e o fim de morte. Irmãos, deve-se notar que em Apocalipse existem algumas marcas, né? Como, por exemplo, nós já falamos sobre os 144 mil selados
em que aparece uma marca na testa, tá? Está aí aparecendo para vocês algumas referências, tá legal? E olha, isso aí não é físico, tá? Os 144 mil, como esse também da besta que nós estamos falando, não é uma marca física, e sim simbólica. Nós temos que entender isso aí. Vamos ler Apocalipse capítulo 7, versículo 3 e 4, onde fala sobre o selo dos 144 mil. Tá ali. Esperem, não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa dos seus servos. Então esse selo é simbólico, tá legal? Como também o selo que nós estamos analisando da besta. E eu vi o número dos que foram marcados com o selo de Deus. Eram o quê? 144 mil de todas as tribos de Israel. Tem também uma outra marca, lá no capítulo 17, tá? De Apocalipse, da grande prostituta. Vamos ver. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. Diz, em sua testa estava escrito um nome misterioso. Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. Irmãos, não podemos também dizer que essa marca aqui da prostituta é literal. Porque a prostituta é uma imagem celestial, tá bom? Por outro lado, já que o nosso objetivo é mostrar a marca da besta, de Apocalipse capítulo 13, que até aqui estamos estudando sobre a segunda besta, que aponta para alguém iminente dentro da própria Judéia, como a besta maior, que é a Roma, que nós estamos tratando do caso da marca. Então, abençoado, isso aqui era, nesse caso aqui que nós estamos já apresentando a segunda besta, já apresentamos na outra mensagem, que seria Gécio Floro ou Lucélio Albino, 2 procuradores ou governadores da Judéia, como nós vimos na mensagem anterior. Ou mesmo algum sumo sacerdote de Israel, como eu apontei que existe, né, uma suposição de que essa segunda besta fosse alguém iminente da própria terra de Jerusalém. Mas o fato, queridos, é que a segunda besta não deu literalmente vida à imagem de César, mas é uma descrição vívida, celestial e profética. Para quê? Para refletir seu ato de que deveria levar à adoração do imperador. Está aí aparecendo para vocês Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Então era necessário adorar. Então ali os que foram mortos, aqueles que se recusassem a adorar seriam mortos. E a segunda besta tinha esse papel de porta-voz, né, de fazer cumprir essa exigência aí do imperador. Irmãos, embora esses elementos sejam simbólicos, eles representam uma realidade concreta e histórica da época. Então, abençoado, nós precisamos saber separar o símbolo com seus personagens não reais. E não querer literalizar o dragão, literalizar a besta fera, que cabe mais em filme de ficção. Nós precisamos entender, apesar de serem símbolos, eles representavam uma realidade concreta e histórica da época. Eram símbolos. Não existia essa coisa de marcar ou deixar de marcar. Era comum já mostrei para vocês, entre os escravos, aqueles que eram tomados, as cidades que eram tomadas. Nós temos que entender que aqui em Apocalipse estamos tratando de algo não literal, mas real, tá bom? Então, tomando todos os antecedentes anteriores, podemos concluir que a marca é sinônimo de ser escravizado espiritualmente pelo imperador, pagando-lhe o culto que deveria ser para Deus. Estão pegando aí? Então essa marca, ela contrasta com a marca dos 144 mil judeus convertidos ao cristianismo, em relação à marca do imperador para aqueles que se renderam, no caso aí, à oposição a Satanás. O mundo se tornou Satanás, a oposição, que quer dizer a palavra Satanás, né? Então, abençoados, aqui nós encerramos a parte da segunda besta, tá? E nós vamos prosseguindo na nossa linha de tempo do livro de Apocalipse. E até agora temos visto uma coesão muito grande, tá, em nossas interpretações. E é isso que nós estamos fazendo. Contextualizar os irmãos, tá, vocês, sobre o que estava passando a primeira igreja do primeiro século, os primeiros irmãos, e tentando, assim,
contextualizar o Apocalipse. Então, irmão, vamos prosseguindo aqui. O que veremos agora nos capítulos 14 e 16 de Apocalipse reiteram assuntos previamente profetizados no livro, tá? Mas acrescentam elementos enfáticos que reforçam o quê? A acusação do profeta para a destruição dos inimigos de Deus e o triunfo do Cordeiro. Esses capítulos são um reflexo dos capítulos 4 e 9. Capítulos 14 e 16 são um reflexo do capítulo 4 e 9, onde a destruição é profetizada por pragas dispostas em 7. Lembra-se quando nós falamos sobre o quiasmo, como é feito a literatura judaica? Ela é um quiasmo, eu vou botar para vocês, onde o ápice, está aí aparecendo para vocês, onde o ápice do livro não é o final, e sim o meio. Então ali, olha, ali está falando do capítulo 4 ao capítulo 9, aí entra ali 7 epístolas e 7 igrejas, depois entra os 7 selos. Então nós passamos aqui, ó, na letra F, já passamos pela mulher e o dragão, passamos agora pelas duas bestas, vamos começar a falar agora dos 144 mil santos, retornar a falar deles, aí vamos falar sobre 7 anjos, 7 xícaras e mais na frente 7 anjos de novo. E depois são 7 anjos e a prostituta e a noiva. E vamos para o final. Isso é o quiasmo do livro de Apocalipse. Então mostra a situação do povo escolhido de Deus em meio ao quê? A todo esse derramamento de ira. Então, entre os elementos notáveis nesta parte de Apocalipse, nós vemos isto. Mas isto nós veremos somente no próximo capítulo, tá bom? No próximo episódio, que nós vamos ver a situação do povo escolhido de Deus no Apocalipse. O foco agora vai ser a igreja. Quanto ao selado do Cordeiro, né? A Bíblia não fala sobre o selado do Cordeiro. Nós destacaremos o contraste entre aqueles que adoraram a besta e aqueles que adoram o Cordeiro. Então, um contraste. Uma referência a Jesus Cristo no caso do Cordeiro, tá bom? Vamos ver os adoradores do Cordeiro sendo descritos como tendo o nome de Deus espiritualmente marcado em suas testas, enquanto os adoradores da besta têm o nome da besta ou o número do seu nome. Isso identifica a lealdade e submissão aos seus respectivos senhores. A besta, o Império Romano, e a igreja ao Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vamos ver também os mortos do Senhor, tá? Se você estava com saudade da gente tocar nesse assunto sobre ressurreição, nós vamos falar sobre ressurreição dos mortos, para quem ainda tem dúvida, tá legal? E vamos trazer esse assunto aí bem aprofundado para vocês, tá legal? Vocês verão e sentirão que quando nós falamos que após a parousia de Cristo, ou seja, os mortos seriam automaticamente elevados à glória, e não estando mais em um estado intermediário que marcaram os que morreram antes. Tá legal, abençoado? Bom, meus irmãos, estamos aí encerrando mais um vídeo, né? Glória a Deus por isso. Graças a Deus, estamos encerrando mais aí um vídeo. E vamos continuar essa história agora no próximo episódio, tá legal? Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.